para vocês, e aí a gente troca uma ideia com o Rodrigo e com o Edivan na sequência. Beleza, Edivan? Ah, tem o passador aqui, deixa eu pegar lá. Tá aqui, ó. Já voltamos. Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Fazer uma apresentação rapidinho, em torno de 20 minutos, né? São alguns slides, daí depois a gente troca uma ideia com o Rodrigo Stallone e com perguntas também, se vocês quiserem. O painel é o papel do governo, né, no fomento à inovação. Mas por que discutir o papel do governo no fomento à inovação? Normalmente nós temos esse mito, né, que inovação está extremamente ligado ao setor privado. Então, na verdade, vou trazer aqui alguns dados. Primeiro, o painel é o papel, mas do porquê desse papel do governo ser preponderante, mas também, né, lá no final, algumas coisas históricas que nós temos como governo fomentador de inovação. Primeiro papel, né, que eu vejo como do governo é tentar entender a economia como um todo, né? Lá no Ministério da Economia, eu sou servidor de carreira lá do Ministério da Economia, trabalhava na área de micro e pequena empresa e agora eu estou na área de modernização do Estado. Então, primeiro é tentar entender que a inovação ela está nos setores, mas ela também é transversal. E ela é transversal nas micro e pequenas empresas e nas startups. Então, primeiro papel do governo é tentar entender isso, que faz mais sentido no primeiro momento fazer a base e depois fazer esse trabalho setorial de inovação. Aqui eu trago um primeiro desafio, ficou cortado o número 1, o primeiro desafio do papel do governo na inovação é a questão da produtividade. Se você pegar esses dados aí de produtividade do Brasil, você vai ver que o extrato mais baixo é 0,5. Você tem aí uma estratificação de 0 a 10. Então você fez uma normal aí, e você pega o extrato mais alto da sociedade brasileira, você vai ver aí que as empresas no extrato mais alto elas estão praticamente no limiar da produtividade. São as startups, são as pessoas que estão aqui, mas, ao mesmo tempo, toda a quantidade de micro e pequenas empresas no Brasil, elas são 20 vezes menor em produtividade do que os estratos mais altos. O que isso quer dizer é que a base da nossa economia é extremamente improdutiva. Então, pensar em produtividade, o papel do governo, pensar, aliás, inovação do papel do governo, é pensar primeiramente produtividade, porque essa inovação reflete em produtividade e a produtividade é reflexo dessa inovação. Então, se você pegar ali, eu não vou comentar esses dados, mas a base ali, você tem 70% do emprego de carteira assinada e os informais nesse extrato onde é extremamente produtivo. E onde, com a inovação, você pode aumentar a produtividade desses 70% e aumentar, mudar, transformar a realidade do Brasil. E aqui eu estou fazendo uma comparação aqui dessa produtividade do Brasil, ou seja, você tem ali a produtividade 10%, ali esse azulzinho é microempresa. O vermelhinho ali, quase laranja, é a pequena empresa e a média empresa. A nossa micro e pequena empresa, que é aquela base ali que eu mostrei, 70%, que é o extremamente produtivo, ela é 10% da produtividade mundial. Se você comparar, você vai ver nos países ali melhores, Alemanha, Espanha, França, a micro e pequena empresa entre a grande empresa é muito diferente, é muito pouca a diferença. E no Brasil, como vocês viram ali, é 20% a diferença, é 0,5%. Ou seja, um trabalhador nosso, ele não produz nem 1%. Ou seja, se você pagar um salário mínimo para ele, ele está fazendo de produtividade para o empreendedor 0,5%. Seria mais ou menos isso, aquele gráfico anterior. E aqui um outro desafio da inovação no Brasil, né, e pensar o papel do governo em inovação, não sei se vocês conhecem esse bichinho aí, que é o ornitorrinco. E ali é uma baleia. Tem um artigo seminal, que é no professor do IPE, inclusive ele é sediado aqui no Rio de Janeiro, que é o professor Mauro Odo, e ele tem um trabalho, que o nome do trabalho dele, esse artigo, é do ornitorrinco, a baleia. Por quê? Porque o ornitorrinco, ele é um mamífero, e a baleia também é um mamífero. E a nossa realidade é essa. Nós temos, no nível mais baixo, uma empresa, um MEI ou informal, que ele tem um KINAI, ele trabalha ali, sei lá, fornece produtos e serviços, e do outro lado, na própria sociedade brasileira, em termos de economia, você tem uma baleia, que também é um mamífero e não é um peixe.
e que são aquelas grandes empresas brasileiras. E quando você pensa em inovação, você tem que pensar nessa heterogeneidade. Não dá para fazer política pública de inovação no governo sem pensar nessa heterogeneidade, né, da própria sociedade e da própria economia do Brasil. E aí nós temos aí os extratos, eu trouxe só o artigo é esse, procurar no Google aí da Ornitorrinco e a baleia, mas para trazer essa heterogeneidade. Então você tem na base 25 milhões de informais no Brasil, nos vários segmentos, nos vários setores. Nós temos 11,3 MEIs, que são os microempreendedores individuais, e 8 MPEs. E aquele alto extrato, aquela baleia, né, está bem no topo, que são aquelas empresas de alto potencial de crescimento. São as grandes empresas brasileiras. E eu passei ali, mas é só para explicar, né, essa heterogeneidade nossa ali, do como a gente tem que tratar isso. E um outro desafio, quando a gente fala do papel da inovação, né, o papel do governo na inovação, é entender essa informalidade e semi-formalidade. Porque não dá para pensar em fazer inovação no governo sem entender a realidade, o fato. E aqui, e daí é um outro material, né, que é do Pirilampo, um Pirilampo no Porão, que é um livro, que ele traz essa questão do Brasil. Então, no Carnaval, você tem das multinacionais o crime. Você passa pelos grandes patrocinadores, pelo Estado, pela mídia, pelas estrelas, trabalho cooperativo, indústria de turismo, trabalho voluntário, na cadeia automobilística brasileira, das multinacionais ao crime também. Então, você passa pelas multinacionais, centros de pesquisa, trabalho escravo, flanelinha, oficinas de calçada, peças originais, paralelos, ou seja, pensar o papel do governo em inovação, você tem que pensar nisso. Você tem um nível de formalidade, que é aqueles 25 milhões, que caminham para um nível de formalidade, né, que a gente chama semi-formalidade, é aquele que passa a compra dele na maquininha do outro empresário. Então, você tem que pensar em inovação nesse sentido também. Não é pensar, mas levar essa perspectiva em consideração. E aí, o desafio de inovação, mas qual inovação? Qual o papel do governo, né? E qual é essa inovação? Lá no Ministério da Economia, a gente trabalha muito com essa inovação, do impacto dela, mas de processo. O que eu trouxe aí? Duas figuras. Quando você tem aquela base muito grande, improdutiva, é porque você tem hoje, naquela base muito grande, de repente, empreendedores descascando batata. Demorando 2, 3 horas para descascar batata, enquanto você tem um aparelhinho ali de inovação, em que você coloca ali, abaixa, já fez sua batata frita. O tempo que você despenderia para fazer aquilo, você está fazendo atendimento, fazendo uma compra, fazendo, de repente, uma publicação no Instagram, fazendo alguma coisa. O de baixo ali é o descascador, né? Que você fica ali descascando ali laranja, né? E aí você tem uma máquina que você joga ali todas as laranjas, e em 5 minutos você tem um suco de laranja. Vou beber uma água. E aí, por que o papel do Estado, né, do governo na inovação? O porquê disso? E eu estou trazendo esse trabalho da micro e pequena empresa. Hoje ela corresponde a 98% das empresas do país, representa 30% do PIB e criaram em 2021, né, período pós-pandêmico, 505 mil empregos, enquanto as grandes empresas, na verdade, tivemos, né, desemprego. Então, o papel, né, lógico, essa é uma perspectiva, o papel que nós entendemos lá no Ministério da Economia, no Governo Federal, da inovação, é atacar a maior base da economia, que é extremamente improdutiva, que é aquele primeiro gráfico, que é 0,5 da produtividade de uma pessoa comum, para que isso possa reverberar no maior valor adicionado. E aí eu trago aqui também, né, que são estudos, né, acadêmicos e alguns também mais práticos, os 4 problemas da inovação, da produtividade, mas que tem a ver com inovação, que é a baixa eficiência operacional, que é atacada com inovação, e o baixo nível de inovação e modernização. Então, dos 4 desafios, né, de aumentar a produtividade, 2 têm a ver com inovação. Que na baixa eficiência operacional você tem limitado o senso de empoderamento, né, de empreendedorismo e crescimento, baixa oferta de mão de obra com qualificação adequada, por isso a baixa produtividade, né, apoio à gestão pouco efetivo e mal coordenado,
E no baixo nível de inovação, você tem um baixo senso de necessidade de mudança do próprio empreendedor, porque a maioria deles são empreendedores por necessidade, e o baixa efetividade de políticas de inovação dos vários segmentos, né, das 3 esferas. E aí, quais os resultados, né, que você tem disso? Esses primeiros slides que eu estou trazendo, logo depois aqui, é do que tem sido feito no mundo em relação a isso, nas micro e pequenas empresas, os empreendedores. No Brasil, nós temos as piores, né, médias em termos de prática de apoio à gestão, ou seja, aquelas inovações ali de descascador de batata, de um espremedor de laranja, no Brasil é uma das piores do mundo. E aí você tem evidências em várias políticas públicas no mundo que quanto mais você dá esse apoio à gestão, essa inovação de processo e de gestão, você aumenta a quantidade de empresas. Aí temos uma evidência aí, extremamente acadêmica, mostrando o simples, a inovação simples, o quanto ela pode fazer. Isso daí é um estoque antes de uma consultoria de inovação de gestão ou organizacional de processo. Isso aí é depois, extremamente organizado, né? Isso aí eu acho que é um case da Índia. Feito. Nós trazer alguns gráficos. Então, todas as evidências mostram que o governo, né, aplicando, né, ajudando, apoiando inovações de base, de processos organizacionais, todos os níveis, e daí são vários países, né? Tem Chile, né, Quênia, México, Nigéria, você tem uma maior quantidade de vendas, né? Em vez da pessoa ficar lá descascando batata, a pessoa está vendendo, está fazendo outras coisas. E aí tem aí, hein? Opa, passei também, mas deixa eu ver se eu volto aqui. Aqui. Experimento com quase 432 micro e pequenas empresas no México, em 2018. Empresa de consultoria local. Empresas receberam consultorias durante um ano e de 2 a 5 anos depois o impacto é de 50% no número de empregados e salários. É uma outra, vamos dizer assim, paradoxo, não é paradoxo, mas uma outra visão, mito de que a inovação, ou a inovação de processo, a melhoria da produtividade vai trazer desemprego ou, eventualmente, menores salários. E isso tem, e nos estudos acadêmicos mostra que justamente ao contrário, você aumenta a quantidade de empregos na economia e aumenta os salários, até porque as pessoas se tornam mais qualificadas. Né? E aí você tem, né, porque as empresas, e as pesquisas mostram, porque as empresas, aqueles 70% ou 98% da nossa, né, massa lá de empresas, não aplicam essa inovação de boas práticas. Primeiro, sobre as práticas comuns, as empresas afirmaram ter ouvido falar, mas acharam que não seria lucrativo adotar um 5S, coisas simples, né? Sobre as práticas menos comuns, né, que é fazer um canvas, fazer espinha de peixe, as empresas simplesmente não conheciam esses tipos de inovação, né, de gestão, ou seja, é uma falha informacional, uma falha de mercado, que é o locus de atuação do governo. Né? Então, o papel do governo, e aí eu estou falando de uma política global, do ponto de vista do Ministério da Economia. Hoje eu estou na Secretaria Especial de Modernização, lá na Presidência da República, de verificar isso e tentar atuar na maior quantidade. Não quer dizer que o governo não vá atuar em startup, não vá atuar em segmentos, setores específicos, mas quando você consegue ter escalabilidade, como as startups têm, como governo, isso também tem que ser buscado. E o que o governo fez, né? Isso aí não necessariamente o atual governo, mas o que vem sendo feito, né? Em termos nesse tipo de política pública. Nós tivemos no Brasil, o Brasil mais produtivo, que é basicamente igual aqueles estudos acadêmicos, onde, junto com o Sebrae, CNI, né, os consultores iam nas empresas, e aí você tem os dados aí, aumento médio de produtividade, 52%, redução média do movimento, ou seja, botava um chip lá no trabalhador daquela micro e pequena indústria e ficava monitorando ele, o que ele fazia durante o dia ali. Tinha trabalhador que fazia um percurso de 20 quilômetros durante o dia, porque a ferramenta ficava aqui, a outra coisa ficava ali, e ficava andando para lá e para cá. E isso aumentou em 60% a produtividade nas pequenas indústrias. Isso é inovação, né? Um chipzinho, monitorou com Wi-Fi e depois virou, olha, esse trabalhador aqui tem que pegar essa ferramenta. Por que você foi para cá? Por causa dessa ferramenta. Então, bota para cá. Então, redução média de retrabalho, 64%, tempo de retorno de investimentos,
né, 5,5, ou seja, o retorno foi mais rápido e o retorno sobre investimento foi 11 vezes maior. Esse programa mudou de nome, né, hoje é Brasil Mais, antes era Brasil Mais Produtivo, mas inclusive tem uma análise, uma avaliação de impacto desse programa feito pelo IPEA e pela CEPAL, que está disponível na internet. É só digitar, você vai ter como é que foi feita essa avaliação de impacto e como é que é feito esse programa ainda hoje, né? A gente não pode ficar divulgando muito por causa do período eleitoral, então pode ficar parecendo que é campanha eleitoral que eu estou falando aqui. E aí, lógico, tem trazendo aí também alguns dados de aumento de produtividade por porte da empresa. Então, a grande empresa, quando tem um programa desse, uma inovação dessa, aumenta 49%, desse que eu estou falando, do Brasil Mais Produtivo, médio 50%, pequeno 53% e o micro 57% ou 60%, que é justamente aquele primeiro gráfico. Aquele extrato mais baixo, que é o menos improdutivo, qualquer modificaçãozinha dela de apoio à gestão, uma startup que pense em atuar no MEI, no micro e pequeno empresário, ajudando em inovação de processos, o impacto é muito grande nessas empresas. O empreendedor vai ficar satisfeito em estar, de repente, né, pagando uma startup que ajude ela nesse sentido. E as últimas reflexões, né, para a gente passar aqui para as perguntas sobre isso. Uma outra questão do papel do governo na inovação, tem, né, o livro, né, O Estado Empreendedor, que é da Maria Mazzucato, mas também tem, eu acho que Quebrando a Escada, né, que também fala sobre isso. Então, essa questão de inovação de governo não é só uma questão de ajudar a economia nacional, mas tem também uma visão de Estado. Então, a Maria Mazzucato, ela traz que tem esse paradoxo, esse mito de que a inovação ela está no privado, e que o Estado não tem que fazer nada, só tem que deixar o livre mercado atuar. Então, na realidade, vários países, ela traz especificamente nesse livro o estudo dos Estados Unidos, que mostra que as grandes empresas americanas são frutos de grandes políticas públicas do Estado americano. Ela mostra que as grandes empresas chinesas hoje são frutos de políticas públicas. E aí, um outro livro, não trouxe a capa dele, que é Quebrando a Escada, ele coloca isso, que os países chegam num nível e aí vendem uma fala, uma ideia, dizendo, não, você tem que deixar o livre mercado. E aí que é o Chan, que ele fala assim mesmo. Aí quando elas chegam no nível, elas quebram a escada, jogam a escada e dizem, não, vocês não têm que apoiar, não. Porque senão eu vou levar o seu caso para o MC, porque isso é subsídio. Quando, na verdade, eles fizeram isso no passado, surgiram... E aí ela mostra com políticas governamentais, por exemplo, a primeira geração do iPad é fruto de várias políticas governamentais. O primeiro iPhone, né, o primeiro iPad, 2007, 2010, é tudo fruto de políticas governamentais pesadas, que eu até coloco aí, o capital de risco de inovação é realmente de risco? Não, na verdade, esse capital é de fundo perdido, que veio do governo. E essas grandes empresas pegaram, né, essas externalidades positivas e comercializaram isso. Então, essa é uma reflexão também do papel do governo na inovação. Não é pensar só, lógico, temos que melhorar a produtividade da economia do Brasil, mas mais do que isso, pensar no longo prazo. Quem está atento às coisas internacionais sabe que hoje também tem vamos dizer assim, rolando uma guerra lá em Taiwan e na China, que é envolvendo inovação. É simplesmente porque a China é dependente da impressão dos chips feitas em Taiwan. E Taiwan quer pegar a indústria dali de impressão de chips e levar para os Estados Unidos. Então, toda uma guerra. Então, a inovação é uma questão de Estado, não é só economia. Então, essa é uma reflexão que eu trago só para a gente debater. Eu acho que é o último slide. Era isso. Rodrigo. Boa, Edvan, muito bom. Aprendi um monte de coisa que eu não sabia. Aqui você trouxe dados fantásticos. Mas, bom, só me apresentar rapidamente aqui. Sou Rodrigo Stallone, não tem nada a ver com o Sylvester, tá? Então ele não é meu tio, nem nada disso. E até ontem eu era presidente da Invest Rio, que é a agência de atração de investimentos da cidade. Não deu tempo de me botar em outro bloco, então eu vou falar um pouquinho de tudo que o governo fez e tudo que eu aprendi durante esses 18 meses aqui, mas contando aqui a novidade, vocês são os primeiros aqui a saber publicamente, hoje eu sou diretor de Ventures na Transfera, que é uma empresa de serviços financeiros e infraestrutura em cripto. Então, de certa forma, acabei tropeçando e caindo nesse mundo de Web3
após passar pelo governo. E aí, falar um pouco de algumas coisas que eu aprendi ao longo do tempo, mais ou menos 18 meses à frente da Invest Rio. Eu acho que o papel, e aí, não, acho que o nosso papel, o nosso painel aqui é o papel do governo na inovação. Antes de entrar no governo, trabalhei na iniciativa privada, então eu tive o privilégio de estar dos dois lados da mesa, né? E eu criei uma opinião muito forte sobre o governo ter o papel do goleiro numa partida de futebol. E aí, para dar o exemplo, o que você quer num goleiro? Você quer que ele defenda bem quando, né, você está sendo atacado, que a gente viu aí com o coronavírus, quando vem uma recessão, esse tipo de coisa, mas você também quer que o governo deixe a gente jogar e que ele dê o pontapé inicial e dê as oportunidades para que a iniciativa privada possa fazer o que ela faz melhor. Inovar, ter mais flexibilidade. A gente sabe que o governo, às vezes, é um pouco burocrático, com toda a razão, tem que ter os controles. Então, eu hoje, tudo que eu falar aqui agora, a partir desse momento, é um pouco dessa visão do governo como goleiro. E aí, lá à frente da Invest Rio, a primeira coisa que a gente fez, né, você senta num lugar, não sabe nem aonde a máquina do cafezinho fica, então você pede ajuda para os universitários. E a gente encontrou algumas universidades cariocas, fluminenses no caso, algumas universidades de fora, que nos ajudaram a fazer alguns estudos. Um deles, que eu acho que vale a pena mencionar aqui, foi o estudo de Harvard, de uma aluna carioca, né, querendo contribuir aqui com a nossa cidade, que ela pintou o Rio de Janeiro como uma grande floresta, né, onde você tem as árvores representando os setores e os galhos dessas árvores representando as empresas. Tanto que o dado que você trouxe, Edivan, de 98% serem pequenas e médias empresas, veio também desse estudo, e é verdade, né? A gente precisa olhar para pequenas e médias empresas no Brasil, precisamos melhorar a produtividade delas. Eu acho que aí o governo tem um papel fundamental nisso. Você vê, temos o Sistema S para ajudar nessa frente. E é muito legal que eu particularmente presenciei junto a todos, Sebrae, Senac, Senai também, que eles começaram a olhar para todo esse ferramental que eles têm de chegar no Brasil como um todo e adaptar o que foi criado no século passado, né, que é um Sistema S, para o setor industrial, para que o Sistema S virasse um setor que ajudasse na educação tecnológica. Porque também queria uma opinião muito forte sobre como a tecnologia ajuda a gente a resolver problemas de maneira rápida e escalável. Né? E aí, lembrando de uma história, chegou acho que foi o segundo mês que eu estava à frente da Invest Rio, e um empresário de São Paulo veio falando, não, mas o Rio de Janeiro é cheio de problema, o Rio de Janeiro isso, aquilo. Eu falei, olha só, quantos empreendedores você conhece que empreenderam em cima de uma solução? A gente empreende em cima de um problema, você quer resolver um problema. Eu falei, olha, se você está vendo todos esses problemas no Rio de Janeiro, então isso aqui é uma terra de oportunidades aqui para você. E aí foi legal porque ele entendeu a narrativa e acabamos ficando bons amigos depois dessa conversa. Mas aí, com todo esse estudo de Harvard, entendendo o que eram as necessidades, né, da cidade do Rio de Janeiro, a gente foi para a prancheta para fazer o nosso planejamento estratégico, porque eu acho que se a gente não tem um direcionamento, né, para onde a gente quer ir, a gente vai ficar indo para um lado... Qualquer lugar tá bom, né? Oi? Qualquer lugar tá bom. Qualquer lugar tá bom e você vai para um lado, para o outro, enquanto aqueles que sabem para onde querem ir podem até ser tartarugas, mas vão chegar antes do coelho que fica correndo para um lado e para o outro, né? E aí foi muito legal porque a gente teve muito uma liberdade de criar esse planejamento estratégico e que me fez estar sentado aqui hoje, me fez estar sentado na cadeira de diretor lá da Transfero, que foi que a gente elencou temas que a gente entendeu que seriam discutidos nas próximas décadas. A gente não estava falando de 2 anos, 4 anos, está falando de 10, 20, 30 anos. Os temas basicamente eram tecnologia, sustentabilidade e inclusão.
Isso não é um problema carioca, isso não é um problema brasileiro, isso é um problema global. Esses temas estarão sendo discutidos nas próximas décadas. Como é que a gente resolve isso? Então, o que a gente acabou fazendo, e a Invest Rio é uma empresa que ela busca atrair investimentos para que esses empreendedores e esses investimentos venham para cá para solucionar os problemas nessa terra de oportunidades que é aqui o Rio de Janeiro. E a gente entendeu que esses 3 temas seriam temas que, se o Rio de Janeiro olhasse para frente e falasse, olha, a gente vai se dedicar a isso, muito possivelmente o mundo estaria nos ouvindo e a gente estaria atraindo essas empresas. Bom, não foi muito diferente, cerca de menos de um ano depois, estava sentado com o prefeito Eduardo Paes, com algumas empresas de cripto, e eles dando uma aula para o prefeito, o que é cripto, o que é Web3, blockchain. Foi um jantar fantástico, durou 4 horas o jantar. E no dia seguinte, o prefeito tinha um call com o prefeito Francis Soares, que virou, né, referência do prefeito, atraindo o Silicon Valley para lá. E a conversa foi uma conversa de 2 iguais. E olha que assim, foi 24 horas antes só, e o Francis Soares já é bem escolado nesse negócio. E aí, a partir daquilo, algumas ideias surgiram, como, por exemplo, o Rio de Janeiro receber IPTU através de cripto, investir parte do tesouro em cripto. Tem um projeto que deve acontecer, o prefeito deve assinar um decreto muito interessante também, que é um decreto sobre como NFTs podem ajudar a manter espaços públicos. Então, um melhor exemplo, e talvez seja o primeiro projeto, é a escadaria Celaron, que tem os seus ladrilhos, e aí aqueles ladrilhos ali seriam transformados em NFT. Então, talvez pela primeira vez você vai ter um NFT, né? Não sei se você chama de asset digital, mas um ativo ali digital. E você vai poder olhar o teu NFT ao vivo, em cores, na escadaria, e tem uma utilidade. Aquele recurso vai ser usado para justamente manter a escadaria. Deve assinar esse decreto. Então foi muito curioso, porque 24 horas, com direcionamento certo, sabendo para onde a gente quer ir, o poder público dando o pontapé inicial, a gente conseguiu chamar a atenção do mundo numa narrativa, e assim, meu telefone tocou de falar com grandes exchanges lá de fora, grandes blockchains lá de fora, querendo entender o que está acontecendo no Rio de Janeiro, porque saiu nos jornais, saiu nos blogs estrangeiros também. Então, eu acho, de novo, eu acho que tudo que eu aprendi sobre como que o governo pode ter um papel relevante na inovação muito do que o Edivan falou. Acho que tem uma parte forte na educação, aproveitar a riqueza do ferramental de um sistema S, das nossas universidades, para que saia dali realmente o extrato do que a gente imagina que pode ser uma inovação revolucionária, que vai solucionar o grande problema da fome, da pobreza, da energia no Brasil. E a partir dali, comprar essa narrativa, e aí o gestor público pegar essa narrativa e falar, o Rio de Janeiro, o Brasil, está investindo nessa tecnologia ou na resolução desse problema, porque aí sim a iniciativa privada se sente confortável, e eu acho que é isso, você cria uma floresta, como o Harvard mesmo colocou, uma floresta, um ambiente muito rico, para que essas empresas se instalem aqui, porque elas vão encontrar um governo friendly, seja para cripto ou seja para qualquer outro problema que aquela empresa venha resolver, e aí o capital de risco tem a atração do capital de risco, as pessoas querem estudar aqui porque você está na vanguarda dessa resolução de um problema X ou um problema Y. E eu acho isso, assim, eu acho que o papel do governo, de novo, o governo é o grande goleiro dessa economia brasileira aí, que precisa defender quando a gente está mal e precisa deixar todo mundo atacar, sabendo que quem faz, no final do dia, traz essa riqueza toda, é o empreendedor que está se arriscando, né, e que não tem uma vida fácil no Brasil, e eu tenho certeza que
Rio de Janeiro e o Brasil estão caminhando nessa direção. Eu sou um otimista. Muito bom. Tudo bom, pessoal? Eu sou o Maurício e eu estou aqui por causa do ornitorrinco, do Edivan. Deixa eu fazer uma pergunta que amarra um pouco o painel que a gente viu sobre educação e esse painel que a gente está aqui agora. Uma das coisas que a gente está vendo, não é um fenômeno novo, mas é um fenômeno que está se intensificando, que é o êxodo de cérebros, né, saindo das faculdades, das academias, às vezes até de estatais, e indo trabalhar fora, e obviamente da iniciativa privada, indo trabalhar em outros terrenos mais férteis para esse tipo de coisa. Do ponto de vista de experimentação, e aí eu quero ouvir de vocês dois, o que vocês têm visto que funciona fora do Brasil, do ponto de vista de atração desses fenômenos, e que a gente poderia incorporar um pouco nessa trajetória a que você descreveu e esse resumo que você fez da Invest Rio, de modo que, não que a gente não queira reter aqui forçosamente, mas de que o incentivo e a oportunidade é tão óbvio e tão próximo que fique relativamente desinteressante para que esses cérebros levantem voo e vão agregar em outras economias, em outros lugares. Que instrumentos que esses outros lugares têm que vocês conhecem, que talvez a gente pudesse introduzir na dinâmica que vocês dois estão trabalhando? Como é que essa... Existe colaboração? Tem benchmarking? Como é que é essa dinâmica? Tá ligado? Essa pergunta, Maurício, se você pegar o primeiro gráfico que eu coloquei, as empresas de alto crescimento nossas estão no mesmo nível de produtividade de qualquer do mundo. 9 ponto alguma coisa. Ou seja, o empreendedor brasileiro de alto potencial, tanto é que Facebook, Instagram tem também co-founder brasileiro. Então está no mesmo nível de mindset, de pensamento. O grande problema é que, por exemplo, aqui no Brasil, lógico que está mudando a legislação, tem uma proposta de lei no Congresso Nacional que é chamado Marco Legal do Reempreendedorismo. Que todo mundo sabe, reempreendedorismo. Que todo mundo sabe que no mundo, para o cara se dar bem, um cérebro desse se dar bem, ele tem que testar. Tem que ir lá, bater, dar de testa lá, errar, acertar, errar e acertou. Só que no Brasil, a maioria das pessoas deve saber disso, se você quebra, você não consegue tirar seu nome ali, não consegue fechar sua empresa, você tem problemas tributários, você não consegue se desvincular nisso. Nos outros países tem vários outros nomes, Second Life, tem Starfresh, outras legislações que é o seguinte, esse cérebro ele precisa testar. Primeiro ele precisa testar, ele precisa saber que ele vai fazer uma coisa, vai quebrar e não vai ser tido como fracassado. Na verdade é o contrário, legal, você está no caminho certo, já sabe pelo menos para onde não ir. E você vai e uma hora dá certo. E aqui no Brasil tem primeiro esse problema, que nos outros países, no Chile, Estados Unidos, é normal você ter uma segunda chance. Inclusive, nos outros países, se você quebrar, acabou. Você não vai pagar nenhum imposto, você quebrou a empresa. Aqui no Brasil você fica preso. Melhorou um pouquinho, mas você fecha a empresa, mas você fica devendo no CPF o seu tributo. E aí não faz sentido. Como é que você vai empreender de novo? Você vai para outro país. Aí o cérebro foge. Em outros países... Como eu coloquei ali no último slide, é uma questão de Estado essa questão de inovação. A briga do Trump com a China... Estratégico, né? Estratégico. A briga do Trump com a China. Inovação, TikTok, essas coisas. A briga do Taiwan hoje também com os Estados Unidos também é inovação. E nesses países que eu estou citando, lá é a fundo perdido mesmo inovação. Você toma aqui e toma aqui 100 mil, equivalente a 100 mil dólares. E vai errar. E vai errar. Se der certo, valeu. Agora, né, em alguns países, por exemplo, o modelo chinês eu quero uma parte da empresa. O modelo americano é reembolsável, depois você pega de volta aquilo ali. Mas a primeira parte é essa, a legislação de você poder testar e poder, né, continuar e fazer. Eu acho que é um conjunto de coisas. Talvez um exemplo bom e perto... não perto, né, mas que a gente conhece bem, talvez o caso de Portugal, né, que começa com um incentivo de visto de moradia, aí um incentivo a empreendedorismo, aí você vê que é um país que tem excelentes universidades. Então, eu acho que é sempre um conjunto de coisas. Tem um outro aspecto também, que é uma questão de vantagem competitiva, né? Então, como é que você olha
ou para uma cidade, ou para um país, e quais são as vantagens competitivas que aquele país ou aquela cidade tem. Então, sei lá, pegar o Rio de Janeiro, talvez hoje seja muito difícil você competir com São Paulo no mercado financeiro tradicional. Mas no mercado de cripto, no mercado de Web3, a gente tá dando um banho em um monte de coisa aqui. Tem excelentes empresas, a Transfero, inclusive, já fazendo propaganda aqui. E eu acho que é um conjunto de questão de educação. Rio de Janeiro, por exemplo, tem excelentes universidades. A gente tem a maior concentração de ensino superior, universidades de ensino superior do Brasil no Rio de Janeiro. Então, as pessoas raramente se mudam para uma cidade porque abriu uma Smart Fit. Mas você se muda para uma cidade para estudar na UFRJ. Então, isso já é um bom incentivo. A outra coisa é a questão de imposto. Então, essa coisa de facilitar o visto, por exemplo, lá em Portugal, faz parte de uma regulação. Aqui, no Porto, por exemplo, não sei se todos sabem, mas se você tem uma empresa de tecnologia, uma empresa de Web3, e você tem a sua sede na região do Porto Maravilha, você paga 2% de ISS, que é o menor imposto que a Constituição permite qualquer cidade cobrar. Aí eu acho que tem uma questão de educação, tem uma questão de entretenimento também. Eu acho, e aí eu coloco eventos como esse debaixo dessa parte de entretenimento. Então a gente vai ter ano que vem o Web Summit, a gente está tendo Blockchain Rio, tivemos NFT Rio. Então esse tipo de coisa que a pessoa não precisa sair da sua cidade, não precisa ir para outro lugar para ter esse conhecimento, porque esses eventos trazem muito conhecimento, trazem muito network. Eu acho que esse conjunto de educação, entretenimento, um hub, um lugar onde as pessoas podem trocar, eu acho que esse tipo de coisa, e obviamente o incentivo do governo de fazer a atração através de uma regulação mais fácil, baixar imposto, eu acho que é o conjunto das coisas que fazem com que as pessoas se mudem, saiam das suas casas, de morar com as suas famílias, para falar, olha, eu vou tentar ir para aquela cidade porque eu vou ter muita oportunidade ali. Então, de novo, acho que é um conjunto de coisas, não dá para dizer que é necessariamente só a educação, ou só a questão dos eventos, só a questão de baixar imposto. Então, de novo, acho que o governo tem esse papel de ser esse fomentador, o goleiro que dá o pontapé inicial, para que você tenha esse incentivo de você se mudar para cá e fazer a tua vida aqui, trazer tua família, teus filhos, teu cachorro e tudo mais. E, bom, a gente está no evento de blockchain, né? A gente tem que falar um pouquinho também focado nisso, né? A gente tem, como o painel anterior comentou, né? Tem uma série de legislações federais sendo preparadas para habilitar isso, com alguma, não sem críticas, né? Acho que tem, para uma primeira versão, tem coisas muito boas, tem coisas bastante questionáveis, mas é importante que a gente continue dando tranquilidade regulatória, legal, para a atividade nesse sentido. E, obviamente, isso, vamos dizer, no ambiente federal, né? Olhando mais micro, assim, o que as cidades, você citou alguns exemplos do Rio, mas quais exemplos adicionais talvez vocês tenham para que as cidades comecem a participar da criptoeconomia, e aí não só do ponto de vista, né, tributário, que você falou de receber um IPTU com cripto e tal, mas do ponto de vista de fomento mesmo, né, de se colocar na situação do tipo, olha, aqui na minha... Eu adoro sandbox, e eu acho que sandbox é uma receita dos bancos centrais que deu muito certo no mundo inteiro, e vai continuar sendo espaço de exploração, né, de errar, né, de um jeito controlado. Existe alguma coisa, no sentido talvez até de uma sandbox mais localizada e que seja para resolver as oportunidades locais? Como é que vocês veem isso? Quais dispositivos estão à disposição das cidades para que elas possam competir também nessa atratividade? Legal, gostei que já consegui plantar a sementinha dos problemas e oportunidades aí na tua cabeça. Eu aprendo rápido. Bom, falar do federal e falar muito rápido do federal, que eu tenho uma opinião assim, muito até provocativa às vezes. Espero que a Transfero permita que eu fale essas coisas assim em público, mas eu acho que o Brasil
na questão da regulação desse mercado, tem uma oportunidade de ouro de estar na vanguarda. A única coisa que precisa fazer é ser o observador e não achar que, para uma tecnologia tão nova, para tudo que está acontecendo, vai encontrar soluções numa regulação do passado, as soluções para evitar, eventualmente, os problemas. Então, eu gosto muito da figura do sandbox por causa disso, porque permite o governo ser o observador do que está acontecendo. E como você tem uma obrigação de entregar os dados e o resultado, aí sim você pode olhar para aqueles dados e você vai fazer uma política pública baseada em dados, em ciência, no final do dia. Então, eu acho que o Brasil tem uma oportunidade de ser observador através dos inúmeros sandboxes que a gente tem. E, de novo, assim, como é um mercado de natureza descentralizada, é um mercado que vai o tempo inteiro estar conversando com o mundo. Então, por que não olhar o que o mundo está fazendo, ver o erro dos Estados Unidos, aprender com o erro dos ver outros, o erro da China, ver o erro, sabe, dos grandes mercados e falar, não vou fazer que nem você. Imagina o quanto de capital você não vai atrair, imagina o quanto de desenvolvedor você não vai atrair se você tiver um Brasil livre para inovar, livre para, né? E assim, falo que é provocativo porque a gente sempre vai discutir a questão de lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa, mas essas ferramentas estão aí. Você lava dinheiro nos bancos também. A gente fala pra caramba, mas se lava dinheiro nos bancos, sempre se lavou. A HSBC tem um caso enorme por causa disso. Mas, tirando essa parte, falar mais do município, que foi a pergunta, desculpa aí, falei que era provocativo. Com a questão mais financeira, a gente sempre vai estar ligado ao sistema financeiro que está debaixo do federal. Então é um pouquinho mais difícil você fazer isso. Agora, o que eu acho que as prefeituras podem fazer? Acho que o Rio de Janeiro já fez algumas, né? Eu mencionei aqui a questão de receber IPTU, e aí o investimento em cripto não é necessariamente algo que vai mudar o mercado cripto, mas é mais uma narrativa. É a mensagem. É crypto-friendly. É olha, eu acredito e quero molhar o meu pezinho nessa tecnologia. Mas eu acho que mais do que falar das criptomoedas e dos tokens, eu acho que existe uma questão do blockchain muito importante, porque traz transparência para tudo que o governo está fazendo. Então, o blockchain em si ser usado não para tudo, mas para algumas secretarias, algumas coisas, acho que traria velocidade, traria segurança, traria continuidade para o município. Por que não o município não ter a sua própria wallet, né, para receber os seus tokens, para receber os NFTs da escadaria Celaron, para poder investir, obviamente, eventualmente num cripto. Então, assim, eu acho que o município ele tem mais um papel de incentivador dessa tecnologia, pegando para ele essas tecnologias e falando, eu uso também, tá? De uma maneira segura, estamos falando dos nossos impostos, então, com toda a proteção necessária. Eu acho que isso traria uma narrativa de que, caramba, sei lá, o Rio de Janeiro ou qualquer outra cidade são crypto-friendly, as cidades no Brasil são cada vez mais crypto-friendly, eu consigo linkar a minha tecnologia dentro do município e aí, quem sabe, quais as soluções os próprios desenvolvedores vão trazer para a cidade e quantos problemas e oportunidades a gente vai ter porque um desenvolvedor olhou para a carteira, olhou para o blockchain da prefeitura e falou, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Então, eu acho que é mais o que o município tem a fazer é se utilizar das tecnologias. Boa. Não, só complementar, falou que a UFRJ, eu sou meio que carioca, vim de Belém do Pará para estudar na UFRJ. Aí, ó. Aí virei um carioca, um paraense com carioca, fiz aqui a universidade. Mas em relação ao exemplo, nós temos na Sabesp, lá em São Paulo, eu acho que não sei se ele vai vir, ou acho que amanhã o painel dele tem a Trust Digital, que ele fez uma tokenização, porque lá em São Paulo, né, desenvolvimento, para você fazer qualquer construção, você tem que ter um crédito de preservação de APA, né, a área de preservação ambiental.
e eles abriram a oportunidade de você tokenizar espaços, árvores, locais que já são preservados, não precisa ser próximo à cidade, pode ser fora ali da Grande São Paulo, e você pegar esse token e levar lá e poder fazer a construção do seu prédio. Então, atraiu várias, né, empresas de tokenização de ativos, né, que especificamente estão tokenizando áreas de São Paulo, que cada prédio que você vai construir é 10 andares. Então, a área de preservação tem que ser X. Se não pode ser ali próximo ao prédio, você pode fazer fora da Grande São Paulo. Mas como é que a Sabesp vai saber que você está protegendo aquilo ali? Aí as empresas de cripto estão fazendo a tokenização desse ativo e tendo a responsabilidade de manter a Sabesp informada que aquilo está sendo preservado, que aquele token existe, que o dono daquele token é realmente o que o blockchain traz, né? Integridade, segurança. Então, é um exemplo aí da Sabesp, lá do estado de São Paulo, que eles aceitaram, né? A partir de agora, não precisa... Porque antes disso era o seguinte, o cara ia lá, o construtor, o incorporador, ele ia fazer, aí tinha que comprar uma área gigante para ele manter cercada, mantida aquilo ali, e tinha que comprar do tamanho certo, às vezes não tinha, era um trabalho, depois tinha que escriturar, né? Ir no registro de imóveis, fazer e levar lá na Sabesp, está aqui, ó. Está aqui ó, o registro, a escritura da área que você quer, e eu vou manter isso e agora eu vou construir meu prédio aqui. Com esse modelo que ela aceitou, as empresas de cripto compram uma área gigante, tokenizam metros quadrados, e quanto é que você precisa de metro quadrado? 20 andares? Está aqui, ó, 20 andares, leva lá o token e faz seu prédio. Então é um exemplo de como, né, os estados, os municípios podem atrair as empresas. É interessante. E é um fenômeno de transparência e eficiência que talvez a gente não tenha outro conjunto de tecnologias que permita que a gente faça isso de maneira pública, né? Então, esse é um momento que talvez seja também pivotal para a administração pública, não só do ponto de vista de fomento, mas do ponto de vista de gestão pública mesmo, né? De estrutura. TCU também tem uma iniciativa de transparência para a concorrência pública que também foi aprovada recentemente. Então, acho que esse é um momento bom para embarcar na tecnologia, experimentar e resolver problemas de verdade, né? Que acho que é o que é o mais importante aqui. Nosso tempo acabou. Vou agradecer aqui Rodrigo e Edivan. Obrigado, parabéns pela apresentação de vocês. Gostei das ideias. E a gente vai continuar daqui a pouco com cibersegurança no mundo das cripto. 5 minutos de break e a gente volta. Até já. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos.